Vamos ver se... Esperar ficar vermelho, não sei. Para mim não ficou vermelho ainda o botão em cima, não sei. Ainda está pensando aqui. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu só ver se eu não estou com a caixa cheia, né? Porque pode ser que não grave, porque eu estou cheio já de... Deixa eu ver como é que está meu drive. Aqui para mim avisou que a chamada está sendo gravada. Então, bom, então, pessoal, iniciando a gravação aqui, então hoje a apresentação do capítulo 2, né, é com a Andressa Gisele Ferreira Nunes, então a palavra é dela. Bom dia a todos. Então, eu vou dar início na apresentação do capítulo 2, né, seria mais ou menos, né, o grande quebra-cabeça, né, como uma espécie tribalista de grandes símios ou primatas pode desenvolver uma moralidade inclusiva. Então, ali no início, né, ele faz, então, uma comparação, então, sobre a história tradicional da criação com a história evolucionista da criação, né, uma comparação ali de como explicar, né, sobre a teoria do, do surgimento do ser humano ali no caso, né. Então, para ele ali, né, a questão tanto da tradição da criação quanto do ser humano, né, o próprio ser humano ele não parte, né, do nada, sempre tem uma questão de uma parte evolutiva ali, né. Enfim, então aí para ele, né, na história que o Buchanan ele conta ali, então, como se tivesse uma evolução ali do ser humano, né, o que diferencia, então, o ser humano das outras criaturas, seja na história da criacionista quanto evolucionista. Então, para ele, né, ele fala assim que, então, nesse ponto, os cientistas evolucionistas, então, eles tentam distinguir, então, os seres humanos, né, dos outros demais, né, dos demais seres, que é, então, essa moralidade robusta e complexa. Então, ele parte, então, para por que essa moralidade humana, então, são tão importantes. Então, para ele, ele parte dessa indagação. Então, se não for uma ciência evolucionista, por que razão deveria levar a sério a ideia de que a moralidade é adequada para a explicação evolutiva? Então, ao ponto que ele justifica, então, que para compreender, então, essa questão do tribalismo e combater de forma eficaz, né, esse ponto do tribalismo, que é um tipo de moralidade para ele, então é necessário descobrir o que a ciência tem a dizer exatamente sobre essa moralidade humana, né? E o que ela diz sobre essa origem dessa moralidade, dessas morais. Então, para ele, né, ele vai explicando, né, então, então, a moralidade ela é presente apenas em seres humanos, no caso, né, e apesar de termos, então, apesar de termos um mesmo antepassado comum, né, como chimpanzés e bonobos, né, é, a gente teve essa diferenciação ali, né, e o que diferenciou os humanos são considerados, então, esses super cooperadores, altamente flexíveis, porque temos essa cultura cumulativa, como o Alberto, né, o professor Alberto comentou na aula passada, né, que nesse caso ela é considerada quando essa capacidade de transmitir informações, de acumular, né, de transmitir informações, ideias, habilidades, técnicas, tecnologias, né, e recombiná-la e passando de forma adiante, no caso. Então, para o autor, então, essa capacidade de ser super cooperadores, né, flexíveis, depende, então, exatamente desse aspecto da nossa cultura, que é a moralidade. Então, toda essa cooperação exige que todos os participantes, né, desse grupo, no caso, haja moralmente. Então, para que essa cooperação ela seja bem sucedida, é necessário, então, que os integrantes, né, desse grupo, eles refrenem os seus próprios interesses em prol, né, desse grupo específico, né, para um objetivo em comum, no caso, né, inclusive punam, né, alguns infratores, né. E nesse aspecto ele fala sobre essa parte biológica, sobre em relação à questão de
conseguir um parceiro específico, né, ter um parceiro confiável, né, para conseguir essa parte da cooperação, que ele vai falar bastante, né. Então, e além disso, além de conseguir um parceiro, se conseguir demonstrar confiável, né, então essa via de mão dupla de conseguir o parceiro e se mostrar confiável. Então, exatamente sobre esse super cooperador, né, cooperadores, né, que torna distinto, então, né, o ser humano das demais criaturas, né, no caso, né, que é essa questão da moralidade, então, né, que possibilita isso. Então, que é só o ser humano, né, que essas teorias evolucionistas, né, que é o que ele está utilizando ali para explicar, né, que justifica essa questão. Então, assim, para isso, então, é necessário, ele fala que é necessário compreender, então, por qual razão essas moralidades surgiram, né, juntos aos humanos, né, ou seja, explicar essa evolução das origens da moralidade humana. Então, a razão para tentar descobrir essa origem evolutiva, né, esses cientistas evolutivos, que depois, futuramente, ele vai fazer uma crítica, né, que para ele é como se fosse pré-darwiniana, no caso, é como se fosse anterior a Darwin, né, essa tentativa de origem da moralidade, né, porque a mente moral, no caso, né, essa questão dessas competências gerais que produzem a variedade de comportamentos, atitudes e emoções, né, explicado, né, lá na introdução, parece ser uma adaptação, né, já explicado, que surgiu para exatamente resolver esse problema, né, lá no início, né, que ele vai falar depois, né, sobre esse ambiente de adaptação evolucionária, lá no início do surgimento, né, da humanidade, no caso. Então, ele surgiu exatamente para resolver esse problema e acabou melhorando uma aptidão reprodutiva, né? Então, para explicar, é algo em torno evolutivo para mostrar e tratar trata exatamente disso, de uma adaptação. Então, também, para a outra razão, no caso, seria para compreender que os problemas que levam exatamente ao surgimento dessa mente moral, como as moralidades resolveram, no caso, né, para identificar as características do ambiente, né, ele vai falar muito sobre isso, né, sobre essa questão das moralidades, né, volta muito sobre a questão do próprio ambiente, né, sobre os problemas ali estarem envoltos num ambiente que circulam, mas mais para frente eu já falo sobre isso. Então, assim, é preciso identificar, então, as características que o ambiente que criou o problema, que as moralidades ajudam, né, tentam resolver, né, desse chamado do ambiente de adaptação evolucionária. Então, assim, antes de analisar, então, como supostamente esse ambiente, né, de adaptação, então, é necessário dizer, então, que é uma adaptação, que ele fala que é necessário deixar claro que a adaptação é puramente uma retrospectiva, ou seja, que você verifica que algo realmente é uma adaptação, porque, ou seja, tem um fator, como se fosse, entre aspas, algo histórico ali, um resquício de algo, né, que existiu anteriormente, ou seja, né, é uma retrospectiva, que esse traço, né, essa adaptação só se passou a existir porque a espécie contribuiu para uma aptidão reprodutiva, ou seja, porque transmitiu geneticamente, e esses traços contribuiu, né, ou seja, para desempenhar uma determinada função, né, ou seja, caso senão não teria sido passado adiante. Ou seja, contudo, essa adaptação antes contribuía, mas contudo, né, não porque antes tinha uma função, né, antes né, contribuía para alguma coisa, essa aptidão, que agora ela continuará a ter, no caso, né, ou seja, porque pode ser que antes tinha uma função, hoje em dia, num ambiente distinto, ela perca a função dela. Então, ele tenta deixar bem claro essa questão. Então, portanto, assim, mesmo que a moralidade, né, nessa teoria evolutiva, né, de acordo com ele, por mais que ela, supondo que acate essa teoria, que ela seja uma adaptação, ela não se limita a essa função, então, no caso, mesmo que ela seja, então, uma questão evolutiva, então, ela não se limita a isso. Então, ele fala sobre tentar evitar alguns tipos de erro, né, sobre essa moralidade como adaptação.
Então, a princípio, ele identifica 3 erros e depois, mais para frente, ele fala sobre um terceiro erro. O principal, então, objetivo para ele, no caso, seria, então, classificar, né, classificar não, clarificar, no caso, né, deixar claro, né, 2 tipos de erro, né, referente a essa questão da adaptação, né, em relação à questão da moralidade. Primeiro é dizer, não ver que essa adaptação é uma afirmação estritamente retrospectiva, que nem eu já acabei de mencionar, né, que é um estado do passado, não é o agora, no caso, né, enfim, que é só uma coisa que vem enfim, do passado. E o segundo, que é o principal para ele, que de acordo com ele é o essencial, que é o que o livro propõe, que é assumir, né, erroneamente, que se algo desempenha uma função, né, ou que sabe como é desempenhada, é o suficiente para explicar tudo sobre aquilo, no caso. Então, para ele é essencial, então, evitar exatamente esse segundo erro, né? Só não é porque você sabe, né, sobre como a coisa é, que de fato você sabe tudo sobre ela. Então, ele tenta argumentar, então, que mesmo que a moralidade surgiu para facilitar a cooperação, né, que nem, né, para resolver alguns problemas, que eu vou destacar mais um pouco mais para frente, e mesmo que ainda que desempenhe essa função, né, compreender como desempenha essa função não é o suficiente, né, para compreender plenamente as moralidades humanas, tal como atualmente. Então, incluindo a incorporação das 2 grandes expansões, né, que nem já foi mencionado anteriormente, né, que é essa questão dos direitos humanos e do direito dos animais não humanos. Aí, então, essa questão do terceiro erro que eu comentei, né, que é complementando esses 2 segundos erros mencionados, em termos de erro evolutivo, que seria o hiperfuncionalismo, né, que seria que tudo na natureza tem função que contribui para a aptidão reprodutiva, e essa seria a única explicação. Então, assim, apesar dessa roupagem científica evolucionista, né, que eu havia mencionado ali, então, essa visão, né, teoricamente seria considerado darwinismo e tal, ela seria mais teleológica arcaica, então ela não teria muita visão científica de fato. Então, para o Buchanan, então ela é um erro, pois nem tudo é adaptação. Para ele, né, fala que tem alguns processos que são aleatórios, né, ele dá exemplo como a questão da própria genética e tudo mais, ou alguns subprodutos de adaptações. Daí ele dá alguns exemplos, né, enfim, mas não vou entrar aqui muito no mérito. Ainda então, ele fala sobre essa mescla desse segundo erro, né, sobre a questão né, porque você sabe de algumas funções, né, do funcionamento, que você de fato sabe tudo, como aquilo funciona, e essa questão do hiperfuncionamento aqui, que eles geralmente são aplicados à moralidade, então, geralmente, né, são combinados e aplicados à moralidade, então é o mesmo que dizer que ela surgiu porque desempenhava a função de facilitar a cooperação e ainda desempenha, então ela pode ser explicada a partir do desempenho dessa função, então para ele seria, né, errônea essa explicação nesse sentido. Então, para ele, os que tentariam explicar o pensamento evolucionário à moralidade humana são hiperfuncionalistas, e então cometem alguns erros, né? Tentam ser modernos e científicos, e estão sendo pré-científicos, no caso, para ele. Então, daí depois ele passa, então, tentar explicar, ele, né, passa a explicar um pouco sobre essa questão do ambiente adaptativo evolutivo, no caso, né? Onde, no caso, para ele, né, ele menciona sobre essa questão do surgimento da moralidade humana, né, que para quê? Né? Para tentar, já que, né, os evolucionistas, né, tentam tratar, para compreender como era o ambiente em que a moralidade humana surgiu pela primeira vez, e por que, então, compreender como era, e como parece levar à conclusão que somos seres moralmente tribalistas, né, já que essa questão do ambiente de adaptação evolutiva é utilizada para justificar essa questão do tribalismo. Então, né, explicando aqui, né, esse ambiente, então é o conjunto de condições em que a característica básica da cognição e da motivação humana, né, surgiu pela primeira vez, né, aqui nesse caso, vai ter duas justificativas aqui, né, 2 explicações.
Nesse caso aqui, surgiu a partir de quase 2 milhões de anos, né, há 10 mil anos atrás, né, que foi nessa transição da caça e coleta para a agricultura e a domesticação dos animais, né, sendo que as principais características, né, nesse ambiente de adaptação seria para, né, a formação dessa mente moral, né, no caso, seria os seres humanos, eles não eram muitos, e viviam em grupos pequenos e dispersos. Eles tinham uma competição com outros grupos pelos recursos. A história imunológica deles eram distintas, no caso. Havia um risco muito grande da questão dos parasitas biológicos, né, parasitas sociais também, né, e de aproveitadores de um grupo, entre outros, né, ou do próprio grupo também. Havia pouco ou quase nada de práticas sociais ou instituições da cooperação pacífica entre grupos diferentes, além de distinções entre línguas, histórias, estilos diferentes, de adornos corporais, vestuários, penteados, etc. Aqui, nesse caso, para o autor, no caso, né, essas diferenças, elas não são somente naturais, no caso, né, algumas elas foram criadas, né, exatamente para tentar diferenciar de forma rápida e confiável, né, o que é nós, o que são eles, no caso, né, para conseguir, né, já que tem essa questão de conflito ali, né, para conseguir verificar bem visualmente, assim, né, o outro, no caso. Então, aqui nesse caso, ele acaba citando alguns outros pensadores evolucionistas, né, que acredita que o ponto de virada desse desenvolvimento da moralidade, no caso, seria um outro período, né, que seria de 400 mil a 450 mil anos atrás, né, ou seja, um outro período, que trata de um outro ponto, que seria com a escassez da vegetação e pouca caça. Então, quando os humanos, eles teriam aprendido a cooperar para caçar os animais, né, de maior porte, né, e mais perigosos, para desenvolver com isso, desenvolvendo uma coordenação social mais complexa para trabalhar em conjunto. Com isso, necessitou de uma coordenação cognitiva maior, planejamento, que eles trabalhassem em conjunto, conseguissem desenvolver uma forma de, depois de dividir a caça, né, e tudo mais. Então, com isso, bom, então, é exatamente nesse sentido dessa questão, né, desse ambiente, né, mortal, né, que eles dão exemplo nessa parte evolutiva, né, dos evolucionistas, esse ambiente severo e tudo mais, que para eles teriam, de recursos escassos, que teriam desenvolvido, então, para lidar, então, com essas exigências do ambiente que teria surgido, né, para se reproduzir, então, biologicamente, culturalmente, que teria surgido a moralidade, né, para esses evolucionistas da questão da moralidade, né, exatamente para isso, para eles conseguirem interagir em grupo, para poder sobreviver, no caso, reproduzir, que nem eu acabei de comentar, biologicamente e culturalmente, no caso. Enfim. Então, assim, aí ele vai tratar um pouco depois, então, sobre essas raízes evolucionárias do tribalismo, né, que é a cooperação entre nós para competir com eles, no caso, que é o que eu acabei de citar um pouquinho agora. Então, o Buchanan, ele fala assim, de fato, que o fato da mudança ter ocorrido da forma citada pode não ser essencial para a explicação evolutiva das origens da moralidade humana. Porque, além disso, por mais que tenha alguns cientistas que concordem com essa origem da moralidade, alguns duvidam que, de fato, o ponto de virada tenha sido esse, no caso, né, que na verdade, o ponto de virada tenha sido quando os conflitos se tornaram maior, quando a população tenha se tornado maior, não desse ponto de ser pequena, que nem de pequenos grupos, né, que nem mencionada nesses dois exemplos anteriores, né, de 2 milhões a 10 mil a 400 mil, né, anos atrás. Enfim, mas um pouco quando só começou a aumentar, né, a população, e esses grupos começaram a conflitar entre si, no caso. E com isso, né,
como começou a aumentar, então os conflitos começaram a aumentar, então a seleção para desenvolver a moralidade, então, passou a ser necessária exatamente por causa dessa competição. Então, assim, parece, nesse caso, que a grande parte dos cientistas, então, concordam, né, com uma explicação padrão, que eu vou citar aqui de forma, né, vamos lá. Então, as moralidades humanas desenvolveram-se para facilitar a cooperação dentro de um grupo, incluindo a cooperação que permitiu ao grupo competir com sucesso com outros grupos quando necessário, para evitar que ameaças que os encontros com outros grupos implicavam e para garantir o controle sobre o recurso de sobrevivência. Vou dizer que, assim, nada de novo do que eu já me havia meio que comentado por cima ali anteriormente. Então, assim, daí o Buchanan, nesse caso, ele conclui que, assim, então, não precisamos adotar uma visão extrema de que as moralidades, elas surgiram apenas porque facilitaram a competição entre grupos, né? Então, assim, para ele é mais provável que surgiu porque facilitou a cooperação dentro do grupo e porque permitiu, então, uma competição bem-sucedida com outros grupos, no caso. Então, deixa eu ver aqui. Então, assim, o estudo das moralidades em diferentes sociedades revela, então, que grande diversidade... peraí, só um minutinho. Revela uma grande diversidade, mas alguns pontos comuns também, né? Então, que, sim, todas as sociedades, no caso, elas apresentam alguns certos tipos de regras, né, morais. Então, bom, enfim, a maioria, todo mundo já tem conhecimento, né? Que não pode matar companheiro, não pode tirar o que não é seu, retribuir quando for ajudado, né? Especificar o que é recurso escasso que deveria ser dividido, conter indivíduo mais forte para não dominar os demais, desencorajar parasitismo, punir infrações. Então, assim, né, e sim, são situações que são comuns em vários grupos, no caso, né, em várias sociedades. Então, assim, essa abordagem evolutiva, então, para compreender as moralidades humanas, ela pode ajudar a explicar o que é comum e exatamente o que é divergente, né, o que é diferente às moralidades, né. Até porque, assim, grupos diferentes, eles encontram maneiras diferentes de resolver o mesmo problema, né. Ele dá um exemplo, entre aspas, bobo, né, assim, dirigir na estrada, né, assim, cada um vai resolver de um jeito, por exemplo, aqui a gente dirige do lado da mão direita, no outro lugar do lado esquerdo, enfim, assim, da mesma mão, enfim, mas um exemplo, assim, resolveu o problema, mas cada um resolveu de um jeito diferente. Bom, aqui dando sequência, ele vai tratar sobre, então, sobre os riscos dos seres humanos enfrentarem esse ambiente de adaptação e a forma como mudaram essas primeiras moralidades. Então, como, né, já listado nas características que eu citei anteriormente desse ambiente de adaptação, esse encontro entre os grupos, então, eles apresentam alguns riscos, né, que podem ser letais, que eu também já citei por cima ali, que é essa questão do parasitismo biológico, social, a questão da expropriação dos recursos e tudo mais, ter que expulsar os indivíduos de uma área de sobrevivência por causa dos recursos. E, além disso, tem essa própria questão do estrangeiro do grupo, né, um estrangeiro ingressando no grupo, colocar em risco ali a questão das regras ali, né, daquele grupo que ele adentra, no caso, e ameaçando a própria ordem ali onde ele acabou de ingressar também, né, a cooperação que ele estava. Enfim. Bom, então, com isso, sim, os riscos, eles são maiores nesse caso, né, nessa visão do texto ali, né, do que os benefícios, a princípio, né, inicialmente, no caso, né, a princípio, assim, da abordagem ali inicial. Mas, assim, então, para implementar, então, uma estratégia eficaz de risco, né, então, seria necessário identificar nesse caso, identificar os indivíduos, né, o que foi tratado, que eu falei um pouco anteriormente, né, sobre identificar, então, quem são os indivíduos, no caso, né, que essa seleção natural fomentou essas práticas culturais que permitiu essa identificação rápida e fácil, né, que foi essa distinção do eu, né, do nós e do eles, no caso. Bom, mas daí, no caso, o Buchanan, ele fala assim, tem
uma notícia má, no caso, né? Uma coisa você distinguir, assim, a questão visual ali, né, do indivíduo. Você distinguir pelo adereço, pelo penteado, né, pelo adorno, pela vestimenta e tudo mais. Você não consegue, no caso, distinguir, né, o comportamento moral ali, no caso, né, o que é moralmente importante para o indivíduo. Aí ele dá o exemplo, no caso, né, do apartheid na África do Sul, né, que daí, né, ele dá, né, informa que lá, por exemplo, eles distinguiam, utilizava um pente para diferenciar, né, colocando no cabelo do indivíduo para identificar se a pessoa era branca ou não branca, e com isso caracterizar se ela tinha direito ou não tinha direito, se ela era considerada branca ou menos que inferior ao branco, né? Então, com isso, caracterizava essa questão moral, né? Então, assim, ou seja, né, se essa caracterização antes do ambiente, né, da adaptação evolutiva estiver certo, né, de acordo com o Buchanan, se as moralidades fossem uma adaptação para lidar com esses problemas que o ambiente apresenta, então essas moralidades nesse ambiente são tribalistas exclusivas e xenófobas, né, no caso, em comparação a esse exemplo do apartheid. Né, porque se a moralidade, né, desse ambiente não passa de uma adaptação que aumenta o sucesso, bom, enfim, dando sequência aqui nesse caso. Porque, nesse caso, ele não conseguiria escolher entre o que é moralmente, né, adequado ou não. Então, assim, se a moralidade, então, nesse ambiente, ela não passa de adaptação que aumenta o sucesso reprodutivo do grupo, ao facilitar a cooperação entre os membros, seria de esperar que os membros mais morais, né, perdão, recapitulando aqui. Aqui ele começa a dar o exemplo sobre a questão né, dando sequência sobre a questão da consideração do animal não humano. Ele fala assim, que, né, então, nessa questão do ambiente de adaptação, os membros, né, mais morais, se fosse considerar exatamente essa adaptação, eles teriam mais consideração pelos animais não humanos, né? O que de fato não ocorre no caso, né? Porque assim, os primeiros grupos humanos dependiam da exploração animal. E nesse caso não tem como esperar que a moralidade pensasse nesse bem-estar animal, além de servir o ser humano. Então, nesse caso, os vegetarianos, os veganos, né, nesse período de pré-adaptação, né, ambiente de adaptação, os grupos que exploravam, então, né, os animais na época, não fariam isso porque eles precisavam, na época, de obter a proteína e a gordura, né? Então, eles, na época, não pensavam de outra forma, a não ser a forma que era obtida na época. Então, né, portanto, para Buchanan, se a descrição do ambiente de adaptação for precisa, né, então, os primeiros seres humanos, então, eles seriam cegos, né, nesse sentido, tanto para a igualdade moral, né, de todos os seres humanos, quanto para a posição moral dos animais não humanos, né, mencionado aqui, e as duas grandes expansões, né, que é o dos direitos humanos quanto dos direitos dos animais não humanos, né, estariam ausentes, né, exatamente por isso. Então, nesse ambiente, a seleção natural, então, ela produziu moralidades tribalistas, né, por pensar exatamente só na questão dos grupos específicos aqui. Então, aí ele utiliza dois exemplos, né? Ele vai tratar dois exemplos aqui para tratar essa questão do ambiente de adaptação evolutiva. Ele vai tratar o exemplo do Estado de Direito Natural do Thomas Hobbes, né? E vai tratar um exemplo mais atual, que é o do seriado do The Walking Dead. O Thomas Hobbes, ele fala mais nesse sentido da luta de todos contra todos e tudo mais, apesar de, né, nesse ambiente de adaptação evolutiva, a luta não ser de todos contra todos, já que nesse ambiente de cooperação, o indivíduo ali dentro do grupo, ele, né, tem essa cooperação dentro do próprio grupo, a luta seria apenas contra os demais, no caso, né? Aí ele, né, aí nesse caso aqui, ele menciona, daí no caso, o seriado do The Walking Dead, né, ele faz uma análise interessante com relação ao seriado, porque não focando na questão dos zumbis, no caso especificamente, mas a análise que faz no que acontece com a sociedade após, né, o desastre com o vírus que causam, né, com zumbis, em relação ao Estado, né, da sociedade sem Estado, sem as instituições, da sociedade vivendo em pequenos grupos, né, esses grupos brigando contra outros grupos, né, exatamente
para a sobrevivência, em busca de recursos, enfim, de bens e tal, para poder sobreviver. Então, seria ao inverso desse ambiente de adaptação, porque o ambiente de adaptação seria anterior, né? E nesse caso aqui, esse do seriado aqui seria um pós, né? Porque, né, as pessoas do seriado já viveriam num ambiente que teria na questão da sociedade, e o ocorrido seria após, né, esse estado na sociedade aqui especificamente. Então, ele fala que seria bem interessante essa análise, né, deixa eu ver o termo aqui que ele utiliza. No caso, para ele é moralmente interessante porque é uma cartilha sobre uma teoria política e antropológica evolutiva, pois retrata como é difícil para as pessoas bem intencionadas servir uma moralidade inclusiva em circunstâncias que são hostis, né? É exatamente nessa situação, como que você vai conseguir, né, sobreviver numa situação, tão hostil nesse sentido. Então, ele faz uma análise bem bacana nesse ponto. Aí, por fim, aqui, quase concluindo o texto aqui, ele vai falar, então, sobre os conservadorismos, né, que são, né, que trata sobre essa lição pessimistas da história das origens, que trata, então, sobre como algumas pessoas pensam que a correta explicação dessas origens evolutivas da moralidade implica que a natureza humana é tribalista, né, chegando a tirar conclusões pessimistas, né, sobre essa possibilidade do progresso moral. Então, o Buchanan, ele chama essas pessoas, né, de conservadores, porque elas acham que o pensamento evolutivo ensina que a nossa natureza moral evoluída é tribalista, que significa que a moralidade inclusiva seria uma quimera que nunca poderíamos viver, pois haveria limite o quão inclusiva a gente poderia ser, no caso, né? Poderíamos viver na sociedade aqui, no caso. Então, esse evo-conservadorismo, no caso, ele geraria um pessimismo ao progresso moral e, com isso, minaria a motivação para tentar melhorar as coisas, pois acredita que a inclusão seria contrária à nossa natureza moral evoluída. Então, ele faz uma crítica exatamente a isso, né? De acordo com ele, seria bem deprimente, né? Porque antes de passar de moralidade, né, ele fala assim que a moralidade então era tribalista, né, nesse ambiente de adaptação evolutiva, né, passa para moralidade sempre será tribalista. Então, para ele a gente deve pensar se é válido dessa conclusão, porque muito está em jogo, né, o que é o destino das moralidades. Então, ele conclui, né, que esses evoconservadores, essa conclusão deles é inválida, né, porque é um deslizamento, no caso esse ambiente de adaptação, né, que é do que sempre será para de sempre que é de um que é para sempre será, no caso, né? Então ele não consegue distinguir entre a mente moral e a sua expressão mais antiga entre moralidades específicas. Então ele ignora, no caso esses conservadores, né? Eles ignoram que o ambiente, né, era diferente, né, dos nichos de multidão de humanos que ocupam atualmente, no caso, né, dessa diferença. Então, para ele, no caso, que ele conclui, né, mas abrindo mais um tópico para os próximos capítulos, na verdade, né. Então, assim, no caso aqui, a conclusão dele seria, então, evitar essa incapacidade de distinguir entre mente moral e as diferentes maneiras pelas quais as capacidades podem expressar em diferentes ambientes, né, não explicar como a moralidade se tornou mais inclusiva, né, mas desmistificar essa ideia, no caso. Aí ele fala, né, que na questão dos próximos capítulos, né, que o capítulo 3, ele busca, então, uma tentativa de conciliar o fato das moralidades serem um produto da evolução, né, e a moral agora não é tão tribalista, né, ou seja, uma tentativa de explicar as duas grandes expansões, né, que eu já mencionei, vocês já comentaram anteriormente, né, a questão dos direitos humanos e dos direitos dos animais não humanos, né, e no capítulo 4, então, amplia exatamente essa questão da desmistificação, né, oferecendo uma pré-história revisionista, né, quanto às origens da oralidade humana e uma visão de como era esse ambiente de adaptação, né, e traçando esse contraste das características centrais da mente moral
como elas foram fixadas, né, nesse ambiente, e a alegação duvidosa de que a mente é rígida, no caso, né, porque como tratou lá na introdução, no caso, trata-se de uma mente flexível, na verdade, no caso, né, e que deve esperar que as moralidades sejam tribalistas né, quanto à questão do ambiente, na verdade. Então, eu espero não ter falado muito rápido, enfim. Bom, agradeço aí, Andressa, eu acho que foi bastante claro, então não sei se alguém quer fazer algum comentário. Assim, eu acho que é um capítulo bastante curto, mas assim, acho que, claro que para quem já está no grupo, acho, mais tempo, algumas coisas ficam um pouco batidas, né? Eu acho para a gente que viu outro livro, por exemplo, porque assim, eu acho que ele traz que de alguma maneira a gente já tinha visto talvez no livro passado um pouco, eu acho. Assim, porque a hipótese dele é que, mesmo que a gente possa ter sido tribalista lá no início, né, vamos supor que quando o ser humano desenvolveu os primeiros comportamentos morais, vamos dizer assim, a gente tenha sido tribalista, e é isso que eles chamam os evoconservadores, né, os conservadores evolutivos, eles identificam a moralidade como ela era na origem com a moralidade como ela tem que ser hoje. E por isso que eles entendem que o conservadorismo é a melhor posição moral, ou seja, uma pessoa que é conservadora é moralmente melhor para eles do que uma pessoa, sei lá, humanitária, uma pessoa inclusiva, porque eles acham que a moralidade no sentido mais elevado, e você percebe, por exemplo, sei lá, eu assisti um seriado aí brasileiro, aí, aquele, não sei se alguém já viu, que tem no Netflix, aquele Entre Irmãos, por exemplo, eu acho que tem um pouco isso, que é ali assim, que fala do Nordeste, e assim, tem meio que a relação entre pessoas do sertão que acabam tendo contato com pessoas que são da capital, ali, do Recife, né? E um personagem em questão ali, ele tinha essas mentalidades de que ele era melhor, eles eram da elite de Recife, né? Vamos dizer assim. Ele tinha aquela ideia que você analisar a cabeça da pessoa, você conseguiria definir traços morais, etc. Assim, mas é um pouco essa ideia. Você tem valores conservadores e você é superior moralmente. Você tem valores que não são conservadores, você tem algum problema, ou você é doente até. Na verdade, você às vezes chega a dizer que a pessoa é doente do ponto de vista biológico, etc. Então, acho que é essa visão que ele está tentando, de alguma maneira, atacar nos livros dele. Né? Eu acho também, assim, essa ideia de que aprimoramento moral, essa é a hipótese dele, e, assim, claro que a gente tem o livro, a gente está no segundo capítulo agora, tem, acho que 10 ou 11 capítulos no livro, não lembro agora, então ele vai, provavelmente, reconstruir alguns pontos que ele já fez no outro livro, né? Mas, assim, ele vai traçar essa história da moralidade, assim, ó, talvez a novidade aqui, o Alberto que já estava, a Maria, a Pâmela, acho que o Josinaldo, acho dos que estão aqui na sala, são os que estavam no último grupo, né, no último livro, e acho que no anterior também. Acho que a novidade está nesses detalhes que ele coloca nesse capítulo sobre essa moralidade primitiva, vamos dizer assim. Acho que, se a gente fosse comparar o que ele diz aqui com o que ele diz no livro que ele é coautor com o Power, lá, né? Sobre aprimoramento humano. Lá, primeiro, lá é um livro sobre o que significa aprimoramento humano. Lá o foco é aprimoramento humano, diferentes concepções de aprimoramento humano e qual concepção é mais adequada. Então, ele elenca várias concepções de aprimoramento humano e vai meio que desqualificando algumas e analisa várias delas, mostra os problemas de várias delas e acaba optando por algumas, particularmente aquelas que dão conta de explicar isso que ele traz aqui, que é essa questão evolutiva. Né? Então, vários dos problemas que essas outras teorias do aprimoramento tinham lá no livro eram que elas não conseguiam explicar essas duas grandes expansões. Que ele traz aqui de novo, ou seja, a ideia de que, num certo momento na história da humanidade, a gente começou a incluir todos os seres humanos no grupo da moralidade, e não apenas mais
esse grupo que ele fala aqui nesse capítulo, né, que é o grupo pequeno, que não ia, não, assim, ele chega até mesmo a dizer que inicialmente não eram talvez muito maiores do que uma família, né, esse grupo, mas que durante ficaram maiores, como tribos, etc., assim, mas mesmo quando chegaram, sei lá, tribos ou coisas que o valha, ainda eram, você tinha esse o in e o out, né? Você tinha muito claro essa distinção desses aspectos, e essa é mais ou menos a modalidade que surge. Daí, assim, eu acho que então o que ele traz é essa novidade, explica melhor, assim, porque eu acho que não estava muito claro algumas coisas, por exemplo, ele traz essa questão de que talvez até assim, ele não fala isso no capítulo, mas assim eu fiquei pensando, tanto quanto a Andressa estava apresentando, quando também eu estava lendo, assim, porque a questão de como é que você diferencia um dentro e um fora, né? Assim, como é que você, porque assim, como você tinha que se proteger dos de fora, seja porque ele poderia ser um free rider, né, que atrapalharia vamos dizer assim, a cooperação, ou porque ele só tomaria vantagem do grupo sem cooperar com o grupo, né, ele poderia não ser um cooperador pleno no sentido que o grupo precisava, mas também porque ele podia ser uma ameaça, como uma doença. Claro que, assim, talvez as sociedades primitivas não sabiam nem que era uma doença, talvez pensassem que era uma praga, que era um castigo divino, sei lá. Eles iriam pensar, cada povo, cada comunidade iria inventar uma hipótese diferente para explicar por que estavam morrendo pessoas da sua comunidade a partir do contato com essas outras pessoas. Então, cada grupo ia ter a sua narrativa, a sua descrição, mas que, no fundo, todas essas, seja uma coisa irracional ou não, o ponto é que essas comunidades primitivas percebiam que esse contato ele era arriscado, que ele poderia trazer alguma coisa. Naquele momento, sem ciência, as pessoas pensavam, não, é um castigo divino, você não deve entrar em contato com os outros, senão você vai receber uma pena. Então, a gente era uma coisa, uma explicação meia nessa direção, vamos dizer assim. Então, acho que ele traz isso. Mas daí, assim, se você, então, quer evitar esse contato, como é que você vai identificar isso? Daí que ele vai dizer que não era uma coisa, não era só aparência, daí começa a ter a questão do idioma, por exemplo. Acho que você vai começando a criar... Até, na verdade, eu comecei a pensar que talvez um dos motivos que fizeram com que as comunidades humanas tivessem vários idiomas e não um único, ou que um único facilitaria muito, né? Mas, na verdade, eles acabavam criando vários, talvez não era só porque eram grupos diferentes, mas porque esse idioma servia como mecanismo de proteção e classificação de quem era dentro e quem era fora. Claro que, assim, vamos pensar, na medida em que, coisa que eu estava pensando também, na medida em que essas comunidades avançaram, algumas pessoas davam um jeito de tentar aprender a linguagem do outro para tentar se infiltrar, etc., assim como uma estratégia de guerra, etc., mas assim, que eu fico pensando aí, tentando imaginar, né? Eu acho que esse capítulo ele é muito rico nesse sentido, né? Você começa a imaginar como é que poderia ter sido essas comunidades primitivas e como é que a moralidade teria se dado e quais eram as condições para ela funcionar, né? Também, assim, eu acho que esse capítulo traz interessante essa comparação entre lá o Hobbes e o Walking Dead, né? Então, ou seja, ele, assim, claro que aqui daria para a gente que também trabalha com cinema e filosofia, né, daria para tratar disso talvez num episódio, né, dá para levar lá para o grupo, lá na segunda... Eu já assisti a série por causa disso, na verdade, né? Eu não assisti por causa dos zumbis. Não, Na hora que eu li o livro, eu falei assim, nossa, que bacana também, porque eu não gostava por causa dos zumbis, eu gostava por causa dos conflitos mesmo. não, tá, mas não, na verdade também, assim, assim, eu não sei se eu assisti até o final, né, assim, mas eu assisti Não, grande eu também assisti por parte. causa do final, porque eu não gostava do personagem principal, mas enfim. Não, é que assim, assim, um testemunho em particular, na verdade, eu assisti até depois disso, mas assim, acho que aquela cena da morte do japonês lá foi, aquilo muda muita coisa, né, assim, eu acho que aquele momento em que o japonês é morto lá pelo Negan. o cara do Katap lá, É, então, o Negan. então, ou seja, ali eu acho que é um ponto de inflexão, porque daí eu acho que ali desce de nível na maldade a coisa. A partir daquele momento a série perde o rumo, assim, no sentido da maldade. Até ali eu acho que ainda... Porque, assim, eu acho que o que chama atenção no Walking Dead, para mim,
e que eu acho que é relevante a discussão que esse autor está trazendo, é como algumas pessoas conseguem ainda manter um mínimo de moralidade, mesmo em cenários adversos, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu acho que esse é o ponto, e é o ponto do capítulo, é o ponto do livro aqui, eu acho. Sim, sim. Em que sentido? Porque a hipótese dele é que o tribalismo, ele é uma coisa que está na nossa natureza. Então, com isso ele não está entrando no mérito da bondade e maldade humana em si, não é esse o ponto. O ponto é que a nossa moralidade ela é muito dependente do contexto. Assim. Claro que tem pessoas que são mais resilientes e outras menos. E por isso que a gente vai dizer que algumas pessoas são mais morais, outras menos. Então, tem explicações mais diversas possíveis para isso. Cada um vai achar a sua explicação, seja religiosa, seja kantiana, seja. Cada um vai inventar alguma. Ou seja, algumas pessoas lutam. Vamos pensar, o Kant tem essa ideia de que a moral é uma luta contra essas adversidades, contra. Ou seja, mesmo quando a condição não ser boa, mesmo assim eu tenho que ser moral. E se eu consigo superar essa adversidade, daí que eu sou moral. Então, Kant ainda vai dizer que isso é meio que uma marca da moralidade, parece que você, ou pelo menos a virtude tem a ver com isso. Né? Talvez a gente possa dizer que dentro das teorias tradicionais da moralidade, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que tem mais força de vontade, mais esforço para lutar com aquelas coisas que atrapalham o cumprimento das regras morais, vamos dizer assim. E o que ele vai dizer, na verdade, é uma questão que é até anterior, de certo modo. A questão que a própria ideia de Kant ou de outros autores de uma moral universalista, de uma moral que não é restrita a grupos, que não é contextual, ela depende de um contexto favorável. Então, ou seja, se a gente não tiver um contexto favorável, é muito difícil. Assim, claro que assim, eu não sei como é que ele vai avançar a discussão, e daí claro que a gente fica pensando como certas condições materiais são importantes. E isso estava muito claro no outro livro, né? Assim, a questão da justiça, né? Ele traz mais no final do outro livro questões de você tem uma sociedade altamente desigual, é mais difícil você assim, os valores ficam mais complicados, assim, de serem mantidos, assim, quando, assim, a moralidade não que ela se restringe só à questão material, mas fica mais difícil ser moral quando as questões materiais são muito complicadas, quando a gente vive num contexto de estado de necessidade, por exemplo. Então, ou seja, isso, e isso acho que esse texto traz, e que é a hipótese do outro livro que a gente leu antes desse, de que se a gente quer que as pessoas sejam moralmente melhores, a gente tem que pensar que a gente tem que melhorar as condições sobre as quais as pessoas agem, de alguma maneira. Assim, não é só esperar que do nada as coisas se resolvam. Vamos dizer assim, a gente tem que impedir que certas condições. Assim, porque assim, se a gente quer lutar, acho que uma coisa importante desses livros dele para a nossa situação atual, a gente tem um crescimento mesmo do pensamento conservador, e crescendo de maneira muito rápida, a gente. Só que o problema é que parece que, mesmo que a gente saiba que são essas condições, o problema é que a gente percebe que a gente está com grande dificuldade de enfrentar essas que são exatamente as condições que produzem esse pensamento. Porque a gente tem uma crise, né? Assim, globalmente, a gente tem problemas econômicos, problemas de guerra, assim, várias questões que são exatamente aqueles contextos que fomentam o conservadorismo. Então, a gente teria que criar algum tipo de mecanismo ou algum esforço coletivo para impedir que essas condições que produzem o conservadorismo se estabeleçam. Só que o problema é que parece que agora que a gente está pensando dessa maneira, tentando, como ele talvez identificando as causas do problema, a gente está um pouco incapaz de lidar com o problema. Eu não sei se vocês concordariam comigo, mas parece que tem um pouco isso, né, no cenário atual, que seria as questões da guerra, etc. Mas voltando ao Walking, assim, ao Walking Dead, nessa comparação, então, que exatamente eu acho que ele traz isso, né, assim, que dele contrasta ali também acho que com o Hobbes, assim, tanto que ele fala em algum momento, não sei se você trouxe, que essa questão o Hobbes é o pré-civilização, o Walking Dead é pós-civilização. Assim, eu acho que é um ponto interessante que ele traz. Então, claro que primeiro o Hobbes é hipotético, né?
Aham. Walking Dead é mais concreto, na minha opinião. Claro que não estamos falando aqui não precisa pensar num apocalipse zumbi, você pode pensar num apocalipse pura e simplesmente, assim, numa situação na qual as condições materiais sejam drasticamente danificadas e as pessoas tenham que lutar com dentes e unhas, vamos dizer assim, para conseguir capturar e obter os últimos recursos da civilização para conseguir manter-se vivas. Eu acho que é isso que se trata. Então, ou seja, vamos pensar, a gente vive como se... que eu acho que é o problema do livro lá, do livro do Parsons, que é o primeiro que a gente viu, o primeiro grupo, né, de uma maneira, foi o Parsons e o Savulesco. A gente tem desafios eminentes aí que a humanidade tem e que podem colocar a gente de uma hora para outra e a gente fica assim apostando no espaço, não sei o quê, assim, como se o espaço fosse a solução para a nossa situação. Vamos achar água num planeta, vamos achar recurso no outro planeta. Então a gente está começando a ter assim, eu acho, assim, das coisas que eu acompanho, a gente está começando a ter um conflito já a nível além da atmosfera, porque a gente tem países, vários países no mundo atualmente tem alguma coisa no espaço, existe até mesmo, sei lá, se a Rússia ou a China estão pretendendo colocar coisas que podem destruir os satélites dos outros, então estão havendo aí questões, assim, se um país resolver colocar isso, como é que eles vão reagir, assim, porque a gente tem, por exemplo, agora uma corrida. A Índia, por exemplo, conseguiu um meio mais econômico de ir para a Lua, seja usando matemática, usando conhecimento sofisticado. Então, em vez de usar dinheiro bruto, como outros países, a Índia criou uma viagem à Lua mais demorada, mas muito mais econômica do ponto de vista de recursos. Então, vocês mesmo que demore mais, mas ela está abrindo espaço, talvez, para uma versão mais viável, né? E você usar o próprio deslocamento dos astros como uma estratégia para encurtar o caminho. Então, assim, você faz um cálculo matemático, você escolhe uma rota em que o movimento do planeta e da Lua e outros elementos faz com que a trajetória seja muito mais econômica, que você usa você remasse contra a maré, né? Então, você usa a força da natureza a seu favor, né? Então, assim, não sei o que isso vai dar, tá? Mas, assim, o ponto todo é que a gente tem um problema de crise de recursos, a população está crescendo de maneira significativa, existe essa hipótese de que vai parar em algum momento, né? Mas a Terra já está, assim, vamos pensar, qual a nossa ação, por exemplo, se a gente tiver um problema de água sério, assim, numa cidade como Londrina, o que a gente vai fazer num caso desse? De faltar água. Se em algum momento der um problema, vamos supor que aconteça um acidente aí, a gente tem uma cidade muito agrícola, em que haja alguma situação em que uma quantidade grande de defensivos agrícolas caiam no lençol freático, que é o nosso reservatório de algum modo, e contamine a água. O que a gente vai fazer? Entendeu? Assim, que plano B a gente tem? Vamos pagar uma fortuna pela água, vamos brigar por garrafinha de água, é uma hipótese maluca, mas assim, acho que são cenários que trazem esse tipo de questão, né? Eu também não sei se as outras pessoas têm algum comentário, assim, estou tentando pensar algumas questões aí que a gente poderia ter aí, mas assim, eu acho que o que ele está trazendo é a ideia do outro livro aqui, claro, com mais detalhes, de que como é que funciona o tribalismo, como é que ele surgiu, e claro, depois vai ser novamente essa ideia. O que a gente pode fazer? Se a gente... Porque, assim, ele é um defensor de que o progresso moral tem a ver com uma sociedade inclusiva. Ou seja, que o progresso moral é uma sociedade humana em que a gente inclui pessoas, inclusive ele levanta até a questão dos animais, ou seja, a gente inclui outros membros na comunidade moral. E não a gente não é necessariamente moralmente progressivo,
quando a gente se exclui, a gente se fecha na nossa tribo, no nosso país, na nossa cidade? Bom, não sei se tem alguém que tem algum comentário. Maria, Alberto, não sei. O Silvio também, que está chegando hoje, não sei o que está achando da ideia aí. Assim, eu acho interessante pensar as moralidades como uma linguagem, né? Me parece que ele está reafirmando esse aspecto, né? E na apresentação da Andressa, me parece assim, que o raciocínio de John Rawls, o consenso sobreposto, me parece interessante para resolver esses conflitos morais entre as moralidades, né? Ou seja, não seria uma escolha por uma forma de realizar um raciocínio moral, consequencialista ou anticonsequencialista, mas de fazer a mediação entre as diversas perspectivas. Me parece que não se afirma um pouco a maneira de John Rawls ou Habermas de resolver conflitos morais. Não sei. assim, sobre John Rawls, Alberto, assim, é uma coisa que isso, na verdade, eu já percebi, acho, no outro livro, mas que é uma questão que daria para pensar, não talvez o John Rawls, mas assim, eu tenho um grupo de estudo ali que eu leio alguns textos com a Maria, com a Pamela, principalmente, e a gente faz exatamente terça-noite, às vezes a gente lê um texto junto ali, de algum tema diverso, a gente lê um livro sobre inteligência artificial. Assim, esse livro tem uma hipótese que o Buchanan refuta ela, me parece, eu estou tentando refutar, embora, assim, eu acho que o livro aqui vai precisar explicar um pouquinho, mas eu acho que ele tem razão, mas eu teria que ver o que ele quer acrescentar quanto a isso, porque o autor do livro, que é lá o Derek Leben, ele tenta desenvolver uma moralidade baseada em AI, né, vamos dizer assim, porque lá o ponto dele é ética para robôs. Só que ele tenta desenvolver uma ética para robôs que seria progressista, vamos dizer assim, que seria melhor do que a humana, mas ele trabalha toda a discussão a partir da ideia de que a moralidade está tentando resolver problemas de cooperação. E eu acho que o Buchanan está trazendo aqui, em vários momentos, e ele fala isso em alguns momentos explicitamente, em algumas passagens, moralidade não é só a solução de problema de cooperação. Ou seja, porque ele vai falar que nós somos super cooperadores, né? Que na verdade a gente evoluiu, quais foram as comunidades humanas que mais evoluíram, que mais se destacaram, não, as civilizações são o quê? Aquelas sociedades mais cooperativas, então, Egito, sei lá, França, Grécia, ou seja, eram sociedades que tinham bons cooperadores. Claro que alguns cooperadores não exatamente voluntários, né, em alguns casos, mas você tinha sociedades em que você tinha um grande número de pessoas cooperando. Embora também, assim, às vezes a gente, assim, é sempre uma questão de pesquisa histórica, a gente também fala essa questão. Claro que teve trabalho escravo em muitos momentos, e hoje ainda tem, mas, assim, parece que no Egito, não, assim, uns tempos atrás, vi um documentário que as pessoas eram pagas, parece, para construir as pirâmides, por exemplo. Então, essa ideia de que foi trabalho escravo pode não ser exatamente verdade no sentido estrito, assim, não querendo também dizer que o Egito tudo era bom, né? A gente tem que cuidar, porque às vezes a gente também quer achar que a gente é o suprassumo da laranja, e a gente não pode não ser, né? O Josinaldo quer falar? Eu me chamou a atenção ali duas, por exemplo, nas falas ali, duas questões que eu nunca havia, na verdade, eu nunca havia pensado, essa questão da, vamos dizer assim, entre aspas, colocando uma certa, além da questão de da moralidade estar ligada a uma situação evolutiva e até uma certa, assim, um meio de manter os grupos, né? Mas principalmente essa questão, agora, principalmente nessa última colocação aí feita pelo professor Charles, a questão da flexibilidade da moral de acordo com o ambiente.
deixa eu ver se eu me explico melhor. Essa questão de, num ambiente, por exemplo, de guerra, né, a moral ela se altera substancialmente, né? Diferentemente de um ambiente de um país que esteja em paz. Vamos pensar, por exemplo, hoje, como é que está a situação moral lá em Gaza, né? Como que a gente refletiria isso? Será que os valores lá são os mesmos de antes, anteriores à situação da guerra? Então, essa questão, eu acho que ela é, assim, interessante para aprofundar a discussão, e, inclusive, até com base nesses filmes aí que foram mencionados. Eu vou, inclusive, agora me interessei até em assistir na Netflix, antes eu não tinha interesse, agora eu vou ver mais por esse ponto de vista. Mas eu achei bastante interessante. Era só isso que eu queria colocar. Obrigado. Assim, você me fez pensar uma coisa aqui, até um tema de pesquisa, José, a sua fala foi bem interessante, talvez você não tenha percebido o que eu percebi no meu caso, tá? É que eu tenho, assim, deixa eu tentar chegar assim, um ponto de pesquisa que assim, eu trabalhei, eu acho que talvez a Maria aqui teve mais contato, a Pamela, porque são meus orientandas, mas eu trabalho também, eu já ofereci uma vez uma disciplina de ética para desastres. Eu tenho até alguns textos publicados de ética para desastres. Josinaldo não percebeu, mas me deu uma intuição na fala dele aqui, porque eu pensei nas coisas que eu estudo e como o que a gente está estudando aqui se relaciona com esse outro ponto que eu estou estudando, que eu estudei. Porque, assim, a gente trabalhou um livro de uma autora chamada Naomi Isaac. Então, tem uma autora chamada Naomi Isaac que ela escreveu um livro chamado Ética para Desastres. E uma das hipóteses do livro, assim, o livro, assim, eu diria que o livro é quase a Bíblia da ética para desastres, na minha opinião, é o melhor livro que eu conheço. Assim, pode não estar tudo correto, mas, assim, eu acho que esse livro coloca algumas questões muito interessantes. E uma das hipóteses do livro, e que daí, eu vou contar primeiro qual é a hipótese, depois vou ver como é que chega no ponto que o Josinaldo trouxe aqui, de uma maneira. Assim, a hipótese do livro é que algumas pessoas defendem que em situações extremas, em situações de desastres, pela guerras, problemas de naturais, pela furacões, terremotos, sei lá, graves, né? Claro que grandes desastres naturais, né? Não é uma... Assim, Londrina cai árvore toda hora, né? Se pingar uma meia dúzia de pingos de chuva, cai umas 3 árvores, né? Aqui em Londrina. Eu não queria que é tanta árvore numa cidade como aqui, né? Esse tempo eu estava passando de carro, vi que tinha um carro, o cara caiu em cima, amassou inteiro, né? Até isso, não sei, tenha tido seguro. Mas assim, o ponto que essa autora traz é que muitas pessoas pensam que essas pessoas se baseiam numa ideia que tem no Kant ou em outras pessoas, de que as situações de desastre são situações sem lei. E assim, eu acho que esse texto que a gente está lendo aqui, ele traz um outro ponto de vista, que é uma terceira alternativa, que assim, que a gente tem a opção, ou a gente tem a moralidade plena, ou a gente tem nenhuma moralidade. Tanto que o termo que a Naomi Isaac usa é holiday. Então, ou seja, algumas pessoas defendem que durante um evento de desastre, a moralidade tira férias. Ela deixa de funcionar. E esse tipo de situação aparece quando? Assim, por exemplo, em momentos de desastre, a gente costuma aceitar comportamentos que a gente não costuma aceitar em situações normais. Assim. Até os dilemas como o do bonde, por exemplo, ressaltem um pouco isso. A gente não aceita, não acha normal matar pessoas, mas às vezes a gente acha que sacrificar algumas pessoas pode ser a única solução para salvar o maior número, por exemplo. A gente tem esse tipo de postura em situações de desastre. Por exemplo, a gente também não costuma ser canibal, mas existem desastres como aquele de acidentes de avião, como da equipe de rugby do Uruguai, que está naquele filme Alive, por exemplo, deve ser Vivos em português, não sei, em que as pessoas, é um fato real, tá? Não é só um filme, mas baseado em um fato real, que as pessoas são canibais para se salvar nos Andes chilenos. Então, assim, você tem vários eventos em que são eventos de desastre, as pessoas cometem ações
que não cometeriam em situações de normalidade. Então, ou seja, então, essa autora traz essa questão, claro que ela vai defender que não é esse o caso, mas, assim, eu diria que a partir do que o Josivaldo traz, a partir do que a gente está lendo nesse autor aqui, então, se a gente pensar, talvez o correto a dizer, a partir da contribuição do Buchanan para o nosso grupo aqui, talvez revisando, então, por isso, eu pensei que poderia escrever um artigo aí, revisando a hipótese da autora, de que num desastre a gente, não, assim, claro que ela não defende isso, mas que essa posição não se trata de a ética entrar em greve ou a ética funcional completamente, mas se trata de que quando a gente tem eventos de desastre, a gente regride moralmente. Então, não é que a gente se torne moral, a gente volta a níveis de moralidade anteriores, não sei se estão entendendo, do nosso processo evolutivo. Então, é como se a gente abandonasse parte, assim, se a gente pegasse talvez aqueles níveis de moralidade que o Habermas apresenta a partir do Colbert, por exemplo, é como se a gente descesse do universalista para trás, né? Eu não sei o que vocês acham dessa ideia, mas me parece que seria algo nesse sentido, né? E, assim, por exemplo, o Silvio, que está aí hoje, assim, ele estuda Hans Jonas, né? Vou tentar talvez puxar um pouco para o lado das coisas que ele estuda. Boa parte do que o Hans Jonas traz é uma discussão, às vezes, sobre as responsabilidades que a gente tem diante das tecnologias, né? E que essas responsabilidades, assim, o Hans Jonas diz, maiores poderes exigem maiores responsabilidades. E hoje a gente tem, assim, talvez a partir de tecnologia, a partir de estudos, mais informação, mais conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente também causa mais dano. Então, seja, a gente sabendo que as tecnologias podem destruir essas condições da nossa cooperação, né, que são básicas para manter um nível de moralidade, então talvez a gente devesse pensar talvez a partir talvez do Jonas, também, no certo sentido, devesse ser mais responsável diante dos desafios que o maior conhecimento e a maior tecnologia traz para a gente não decair, né? Não sei, são comentários, assim, não sei se faz sentido, o que vocês acham? Não sei se o Silvio, a Pâmela, Maria. Professor, eu achei interessante esse estudo também, porque tem problemas que a gente identifica hoje, né? E talvez fazendo esse estudo, talvez se possa, né, trazendo essas questões lá do passado, né? Poderia se tentar fazer uma linha de conhecimento para tentar ir para frente, né, no desenvolvimento da teoria, porque, por exemplo, o xenofobismo existe, né, e ele é presente praticamente em todas as sociedades. Então, eu achei interessante essa questão que ele vai explicando lá né, nesse comportamento tribalista, e que mesmo que as sociedades tenham se desenvolvido, algumas coisas elas persistem, né? Assim, eu acho que isso, você tem razão, assim, acho que é o ponto, assim, que ele quer trazer de uma maneira, assim, isso que a gente está vendo hoje, pessoal, não é novidade, talvez seja isso a contribuição do livro dele, e por isso ele escreveu um livro sobre isso nesse momento histórico, vamos dizer assim. Claro que o livro já tem algum tempo, mas isso que a gente está vivendo não começou semana passada também. Assim, na verdade, sempre existiu, né? Eu acho que ele está tentando explicar que isso faz parte, assim, acho que a tua fala, Maria, acho que enfatiza aqui a questão que ele está trazendo. Assim, isso não é uma característica que a gente vai eliminar de uma hora para outra. Assim, eu acho que isso me parece também ser uma suposição, uma premissa do que ele está trazendo nesse livro.
Então, seja xenofobia, como você traz, na verdade, assim, eu acho que são esses preconceitos ou essas atitudes, vamos dizer assim, que a gente chamaria de preconceituosas em relação a grupos estrangeiros ou a outros grupos sociais, vamos dizer assim, que são comuns no momento, vamos dizer assim, elas não são novidade na história da humanidade. Assim, elas sempre existiram, só que elas são, assim, talvez o ponto é, elas são mais, se manifestam mais, ou são mais difundidas, e podem, inclusive, ganhar predomínio, vamos dizer assim, dependendo das condições materiais, sociais em que a gente vive. Então, assim, então não é talvez por acaso que a gente tem esse movimento forte, como você falou, de xenofobia, etc., geralmente quando a sociedade passa por uma crise econômica, passa por uma dificuldade interna, ou por um problema. Vamos pensar, a gente tem países como o Brasil, mas isso não é um problema do Brasil apenas, um grau de violência que nunca diminui, assim, a gente não consegue enfrentar a questão, sei lá, dos crimes, da criminalidade. É claro que, em parte, a criminalidade tem a ver com o aumento, assim, a gente tem tido um aumento muito grande da concentração da população na cidade, porque, assim, só que a criminalidade já chegou no interior também, a gente já tem agora o contrário também, a gente já está tendo um índice grande de crimes em cidades, assim, do interior. Eu sou Santa Catarina, às vezes você volta a essas cidades do interior, você visita, e você percebe que muitos problemas que não existiam há 10 anos atrás, do ponto de vista da criminalidade, ou há 15 anos atrás, que seja, hoje estão lá presentes, e que são problemas parecidos com os problemas que tem, principalmente na periferia das grandes cidades. Assim, pequenos furtos mais frequentes, geralmente envolvidos com questões, com pessoas que usam drogas, etc. Um efeito, talvez, do fato das drogas terem chegado mais frequentemente nesses lugares também. Isso não estou aqui também penalizando os usuários de drogas, fique bem claro, assim, só que esse tipo de pessoas que geralmente são usuários de drogas, mas por questões de dificuldade econômica, acabam se envolvendo em pequenos furtos, né, para conseguir comprar droga. Isso faz parte desse processo. Aí também estou desculpando também, mas é assim mais ou menos que funciona, né? Assim, as pessoas não contam para a família não dá dinheiro e ela vai procurar uma fonte para suprir essa adicção, né, que a pessoa adicta a alguma coisa, através de meios geralmente não lícitos, né? Isso vai criando, assim, mais problemas sociais, mais tensões sociais e etc. Mas claro que não são os únicos problemas também. Né? E claro que, assim, também quando surge esse problema, devem as pessoas com moralismo, etc., em cima dessa história. Trazendo a Fraser um pouquinho, né, que ela fala sobre a questão da globalização, né? Então, isso que o professor está falando por exemplo, a gente vê que a internet hoje, ela já existe, né, em muitas, na área rural, ela já está mais presente, né? Então, a globalização, as mídias, elas vão trazendo mais essa integração, esse engajamento na comunicação, né? Mas é por isso que eu acho interessante que essa questão do xenofobismo, ela é bem forte, né? Ela vem persistir. Bom, bastante. Mas assim, era isso, professor. Era esse eu não comentário. sei se alguém tem comentário, senão a gente também pode começar a conversar se alguém está disposto a apresentar. Ah, não, o Josinaldo vai falar. Pode falar, Josinaldo. Eu só ia, na verdade, ali sacar, eu não me lembro exatamente se foi na sua fala ou se foi na fala da Andressa, ali que eu pensei uma ideia que, assim, pelo menos uma compreensão, no primeiro momento, de que a moralidade humana, ela é para garantir a sobrevivência de grupo, é um meio para garantir a sobrevivência dos grupos, dos vários diversos grupos, né, dependendo ali de seria um meio para facilitar, até anotei, facilitar a cooperação interna no grupo
e a competição com outros grupos. Eu não me lembro se foi a fala ou eu anotei pelo menos essa ideia. E aí, a partir disso daí, uma outra questão também que me surgiu aí na sua fala, Charles, foi a situação da questão, assim, a questão da moralidade, ela, a princípio, ela é vista como algo, assim, fixo, né? A moralidade inflexível, ela não se altera, né? Essa é a ideia, pelo menos, geral, que se tem, a gente observa isso no direito, plenamente, né? Olha, está aqui, isso tem que ser assim. Porém, ocorre o seguinte, ela aparentemente, ela sofre alterações naturalmente, dependendo das condições do ambiente externo e até interno. Deixa eu explicar melhor essa ideia. Numa situação externa, essa moralidade pode sofrer alteração, nessas situações extremas, como você falou assim, uma situação de falta de água, de repente, de uma hora para outra, né? Por conta de uma contaminação de um lençol freático, faltou água para todo mundo, e daí? Todo mundo vai ser assim? Não, um vai estocar água ali, outro vai esconder ali, outro vai guardar para a família, outro vai não sei o que lá. Acabou. Determinadas regras ali, aquelas situações que no ambiente normal seria de um jeito, naquele momento ela já se altera. E daí eu faço novamente aquela observação dessa alteração da moralidade, de um ponto de vista externo, numa situação de guerra e numa situação de paz, não é? Isso daí hoje é perfeitamente constatável, se a gente quiser até fisicamente, pegar um avião daqui, você for lá, você nem chega perto de Gaza, né? Só para começo de assunto. Bom, e aí eu também teria uma situação interna que funcionaria isso aí, me chamou a atenção agora. Por exemplo, quantas vezes você vai numa festa de casamento, chega lá no começo da festa de casamento, está todo mundo lá engravatado, todo mundo bonito, quietinho, sentado nos seus lugares ali, todo mundo assim, até aquele momento, no começo ali, tem uma, vamos dizer, entre aspas, né, vamos dizer assim, dentro dessa linha de todo mundo observando, todo mundo quietinho. Porém, com o passar das horas, né, aquilo lá vai se alterando, chega um momento, aí depois o outro arranca a gravata, não sei o quê, começa ali, e as pessoas se descontraem mais, o ambiente fica diferente também. Aí então, teria, assim, situações de motivação interna também, de alteração com relação a essa moralidade. Ainda dentro disso, agora, saindo desse exemplo, eu arriscaria ali até, por exemplo, uma pessoa numa situação normal, ela dirige ali, tranquilamente, ali, mas se ela estiver alterada, assim, internamente, por uma questão de álcool, né, ela vai desrespeitar normas de trânsito ali, ela vai, né, então, a moralidade dela sofreu uma alteração, também por uma motivação interna, né? E até aí dentro dessa linha, a questão que você vai dizer assim, e aí pegando já, retornando aí aquele seu exemplo, numa situação, por exemplo, num cenário, nos diversos cenários, né? Qual que é a moralidade, por exemplo, num ambiente onde você tem uma escassez muito grande, ou num ambiente onde você tem uma situação assim de que está todo mundo tranquilo, não tem escassez, está tudo normal. Então, é isso aí que eu consegui captar aí dessa conversa aqui até o momento ali, e estou achando bastante interessante. Parabéns aí. Bom, eu agradeço também o comentário do Josinaldo. Eu fiquei pensando aí, assim, eu acho que tem um ponto ali, do começo da sua fala, que eu acho que o autor, ele fala que, assim, inicialmente a gente não tinha, assim, só para começar de onde você começou. Inicialmente a moralidade, ela era intragrupo, não tinha relacionamento externo, assim, de nenhum tipo, então nem se desenvolveu. Isso
assim, provavelmente, assim, a gente não chegou, a gente vai ter capítulos sobre isso, né, pessoal, assim, é que aqui a gente não pode também, assim, provavelmente ele vai dizer que, assim, aqui eu acho que uma coisa que o Kant fala na Paz Perpétua, na filosofia da história, talvez o autor vá nessa direção, é que a Terra é redonda, né? Então, em algum momento a gente vai ter que se relacionar, assim, porque assim, vamos pensar, nesse momento inicial, assim, eu assisto muito, assim, por exemplo, ontem eu vi um tipo de documentário, tipo BBC da vida, assim que tem no YouTube, assim, eu assisto muita coisa assim, acaba vindo muito para mim como porque quando você assiste uma coisa, vem muitas coisas como sugestão, né? Vai meio que seguindo automático o perfil que você vê, né? Então, ontem teve, eu não lembro as 5 teses, tá, pessoal? Mas o repórter da BBC, ele falou que as investigações arqueológicas e genéticas, vamos dizer assim, da América do Sul, tem causado, na verdade não só na América do Sul, mas também na América do Sul, mas tem causado impacto nas hipóteses sobre o passado evolutivo da espécie humana no que diz respeito à migração, né? Ou seja, eles estão usando agora a pesquisa genética, né, no sentido, a partir dos genes dos habitantes dos diferentes locais do planeta, e também, claro que verificando do passado das pessoas que eles ainda têm um jeito de identificar, né? Então, assim, se questiona, por exemplo, aquela hipótese que a gente aprendeu de que um indivíduo lá, um primeiro indivíduo teria atravessado aquele estreito lá, vindo da África e chegado à América e etc., quando encheu de gelo aquela. Então, essas hipóteses que a gente aprendia no passado e que estudou, e talvez até caiu no vestibular para a gente na época, hoje não são mais válidas. Hoje a tendência é a pensar que houveram várias passagens, assim. Então, cada vez mais, assim, parece que algumas hipóteses, então, sobre como aconteceu a migração no planeta, elas não fazem muito sentido. Também, assim, também a própria, como dizer, eu não tenho informação precisa aqui de cabeça, eu vi uma vez, mas assim, também a própria migração aqui internamente, a América Latina das tribos indígenas, então hoje já se tem uma outra ideia de como é que essas coisas aconteceram. Então, assim, quer dizer que essas pesquisas, elas vão trazendo informações, assim, cada vez mais sobre como surgiu algumas coisas supostamente aconteceram. Assim, de fato, a gente talvez nunca saiba absolutamente como aconteceu, mas a gente vai avançando. Eu acho que o que o autor traz para a gente aqui são hipóteses. Então, ou seja, eu acho que pesquisa é isso. Pesquisas são hipóteses. A gente pensa junto para ver o que acontece. Assim, e ver onde é que a hipótese leva a gente. Mas, assim, certeza absoluta a gente não tem. Então, a mesma coisa em relação à moralidade. Assim, ele traz essa hipótese de que inicialmente era uma coisa interna ao grupo, tribalista, muito tribalista, e eu já passo a palavra adiante, mas que eu acredito que vai ter uma coisa meio kantiana, essa ideia da Terra, que em algum momento a gente não pôde evitar o contato e teve que começar a criar regras de convivência entre os grupos. Mas pode falar, Andressa. Bom, eu não sei se vai se aplicar no caso, né, que o Josaldo comentou sobre a questão, né, do exemplo, né, da questão da moralidade, né, ele deu o exemplo, mais questão atual, né, de um exemplo, né, de exceção ali, né, e um de normalidade, no caso, né. Eu pensando assim, tentando comparar, né, com as disciplinas que eu estou tendo, eu pensei num caso, assim, mais drástico, assim, comparando, por exemplo, deficiências, por exemplo, em sociedades antigas e atuais, por exemplo, antigamente uma deficiência, antigamente a pessoa, comparando ali no rol ali que eu tinha citado, no estudo científico, né, das moralidades, né, que as grandes sociedades, nas diferentes sociedades, elas listam como comum, né, entre elas ali, eu listei ali como desencorajar o parasitismo, né,
não considero como parasitismo, mas, a meu ver, acho que na época poderia ser considerado como tal, porque essas pessoas, a princípio, poderiam, né, não ter uma função na sociedade na época. Por exemplo, pessoas com deficiências não teriam função, então, na época, elas eram eliminadas. Então, assim, naquela época era moralmente correto, né? Não sei, a meu ver, eticamente correto, moralmente correto, as pessoas serem eliminadas, né? Quando tinha algum tipo de deficiência, né? E atualmente, né, depois de muito tempo, passou a não ser corretamente, isso não acontece mais, né? Então, assim, naquela época era moralmente certo e depois, que nem eu acabei comentando também, né, que em um determinado momento, né, por causa dessa evolução, né, dessa teoria evolutiva da moralidade, né, porque em um momento ela é aplicada que ela vai permanecer no caso, né, que ele faz também essa questão dessa crítica, né, porque era aplicável porque ela vai permanecer desse jeito. Então, pelo menos eu fiz esse tipo de análise, não sei se está correto, a meu ver, assim, né, porque antigamente era desse jeito e atualmente já não se aplica nesse sentido aqui, nesse caso. Assim, eu acho que, assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, vamos falar aqui descritivo, porque, assim, que as pessoas não entendam a gente mal, tá, assim. Porque, assim, Não, eu tô falando assim, analisando só com base nesse parasita, não que eu esteja falando que o autor falou nesse sentido, tá? não, eu Eu tô falando entendo. mais Não, o que eu quero dizer... algo no sentido externo ali, no caso. Eu acredito que ele deve ter falado mais algo no sentido de parasitismo de um indivíduo externo do grupo ali no caso. Eu só estou tentando fazer uma comparação, né, externa ali no caso, comparando moralidades de uma sociedade que mudou durante um longo período de tempo. Eu só quis dizer, tentar demonstrar uma evolução da moralidade de uma sociedade. Isso que eu quis tentar dizer. Só Não, nesse assim, eu sentido. não estou fazendo uma crítica, exatamente o que eu estou tentando dizer, Andressa, é que, assim, eu acho que o que ele diz caminha nessa direção que você, nisso que você está colocando, eu tenderia a concordar com você que uma descrição evolutiva da moralidade tenderia, assim, a pensar, talvez, assim, como a gente tem, assim, eu acho que a gente tem exemplos atuais, não precisa nem voltar no tempo, a gente tem tribos indígenas na Amazônia. Sim, eu ia até mencionar isso, porque algumas acontecem, mas é que elas estão fora da. Assim, mas elas vivem sob um cenário mais difícil, vamos dizer assim. Sim, aham. Assim, então, na natureza. Claro que ali não é só deficiente, eles têm também questões religiosas em jogo. Sim, aham. Assim, mas assim, acho que esse seriado que eu estava falando, que eu vi aí, que o nome desse seriado acho que é Entre Irmãs, tá, pessoal? Um seriado brasileiro que está na Netflix. Assim, é meio triste a história, mas assim, lida com a questão do cangaço e a questão da elite brasileira de Recife, tá? Então, e ele joga com essa série, joga exatamente em parte com esse tipo de coisa que você está trazendo agora, porque era uma regra dos cangaceiros ali, acho que era o Carcará o nome do líder ali, dos cangaceiros, porque tem vários líderes, mas daquele grupo específico, acho que na era de Recife, de que, por exemplo, não podia ter crianças, não podia ter mulheres, né? Claro que ele acaba trazendo uma mulher para dentro do grupo, começa a trazer problemas, ele é morto por um cara que seria o braço direito depois dele dentro do próprio grupo, porque, assim, ele acabou quebrando regras, assim, porque um grupo de cangaceiros é um grupo de pessoas que vivem no fio da navalha, né? Porque eles vivem naquele negócio, para alguns até podem ser, assim, alguns classificam ele como heróis, outros como bandidos, então tem isso também, a série também traz isso, né, que eles se tornam, eles acabam sendo, assim, pessoas que têm uma moralidade bastante dura, mas que têm uma moralidade interna, né, do grupo. Eles têm uma, assim, mesmo que do ponto de vista externo eles sejam imorais para muitas pessoas, assim, você percebe dentro da convivência entre eles que eles têm uma moralidade interna. Claro que é uma moralidade um pouco mais dura, um pouco mais ríspida, vamos dizer assim, para os nossos padrões, mas eles não, assim, como dizia, sei lá, o Platão dizia na República, um grupo de bandidos precisa manter a ética entre si, pelo menos para funcionar como grupo de bandidos. Então, você tem que ter um valor interno no grupo, mesmo que para fora eles sejam imorais. Então, ou seja, você pensar que é um grupo que estava lutando pela sobrevivência, para pensar talvez não exatamente um cangaceiro, mas essas comunidades que eram reunidas para caçar,
e assim, também se proteger das ameaças externas. Assim, se você tem, por exemplo, uma pessoa mais fraca, isso pode ser um problema, entendeu? Assim, dependendo do tamanho da pressão que esse grupo sofria, assim, eles faziam um cálculo racional, né? Assim, na cabeça, assim, eu não estou dizendo que isso está correto, estou dizendo que, como eles pensavam, tá? Assim, eles tendiam ou abandonar, ou se livrar de pessoas que poderiam ser uma desvantagem no momento de uma fuga, ou coisa que valha. Então, porque eles queriam sobreviver. Normalmente, não estou dizendo que isso é correto para os padrões atuais. Entendeu? É como a mentalidade de uma comunidade mais primitiva geralmente funcionava quando ela pensava só no grupo em si, só assim, que eu pensar, acho que apareceu aqui nas falas, assim, por isso que o Buchanan vai criticar a moralidade só como cooperação, porque se você pensa a moralidade só como cooperação para ganhar vantagem adaptativa diante do externo, de fato, esse tipo de coisa em alguns momentos vai ter que ser aceitável, porque assim, isso que a gente chama de preconceito hoje em relação a grupos como deficientes, outras pessoas, acabava sendo aceitável exatamente porque, na visão deles, na visão de quem olha só para o lado da cooperação, seriam pessoas que cooperam menos e se tornariam sim um fardo, na verdade, para essas pessoas que estão raciocinando de maneira só intragrupo. Assim, por isso que eu diria, quem é que vai incluir essas pessoas? Qual é a moral? Se a moralidade vai se desenvolver. Então, o que esse autor vai dizer? O que a nossa discussão vai chegar? É que essas pessoas vão tender a ser incluídas no grupo em níveis superiores de moralidade. Então, claro que assim, o ponto todo é quando você tem pressões grandes de novo, você tem uma grande escassez de novo, qual vai ser o primeiro grupo que você vai... Tá entendendo o raciocínio do autor que faz algum sentido? Quando você tiver pressões muito grandes sobre o grupo de sobrevivência, quem que eles vão abandonar primeiro? Em geral. Então, se eles mantiverem alguma unidade dentro do grupo, eles vão tender a abandonar aqueles que têm mais dificuldade de sobreviver, que têm mais dificuldade de lutar pela sobrevivência, porque na visão deles vai ser um ônus a mais para eles, entendeu? Assim, novamente, não estou dizendo que isso é correto, mas isso é a maneira como essas sociedades primitivas pensavam. Então, é por isso também assim, que eu acho que é um imperativo ético, a partir, assim como diz, eu acho que assim, talvez o que a gente tenha que estudar, talvez depois, em algum momento, para ter um contraponto, como é que o ser humano, se ele não explicar isso, né, essa saída dessa condicionamento da moralidade pelo meio, né, porque assim, eu acho que assim, essa hipótese dele é muito forte, né, assim, por mais que, assim, porque assim, eu acho que a gente viveu a história da humanidade, viveu momentos em que a gente passou por desafios grandes e mesmo assim a gente manteve padrões de moralidade altos também, né? Assim, acho que não necessariamente... Bom, claro que também assim, a questão de como é que conta a história, né? Eu também não sei, assim, eu não estou fugindo muito do assunto. Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais algum comentário. Se não, bom... A pergunta é, alguém está interessado em apresentar o próximo? Talvez a gente já pudesse conversar sobre isso. Maria não está interessada? Não está aí? Alguém? Então a gente vai conversando lá no grupo, então, para decidir. Pode ser, professor. Pode ser, Maria? Uhum. Eu acho que a gente tem a data ali, eu acho que deve ser lá pelo... Não sei, o Alberto sabe a data de cabeça, né? Deixa eu conferir aqui no calendário. É o capítulo 3, né? É isso. Assim, os capítulos são mais curtos, Maria, então a vantagem, assim, vai permitir que a gente discuta mais, né? Porque, assim, antes a gente não conseguia nem vencer o texto, né? Não sei se é 18 de maio. 25 ou 18? 18 de maio. 18 de maio. Então, daqui mais ou menos um mês. Então, capítulo 3, Maria. Bom, então acho que seria isso hoje, né, pessoal? Assim, eu acho que
tá tendo uma discussão interessante, assim, talvez o texto é menos denso do que outros textos que a gente viu dele mesmo, né? Mas, então, vou parar a gravação e agradeço aí a participação de todos. Para gente.